normatizações recomendáveis. Vamos gastar um tempinho aqui abordando esse assunto, depois nós descemos para os demais. Talvez esse aqui nos tome um pouco mais de tempo. Normatizações recomendáveis. É que assim, vamos lá. Tem ideia de quanto passa pela tesouraria no ano? Em valores? Lá em Jaguariaíva? Quanto é que está o orçamento? 90 milhões? Até a folha passa pela tesouraria, né? O que não passa pela tesouraria? Alguma verba de fundo municipal? Passa tudo. 90 milhões. Quando eu ouço falar nesses números desse tamanho assim, eu fico imaginando que eu pagaria metade das minhas dívidas com essa grana. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Pô, 90 milhões. Você já pensou que passa nas mãos do Vinícius? 90 milhões no ano. Agora, como é que eu cuido de 90 milhões? Não só cuido para evitar responsabilização, porque pode vir. Você sabia disso? Você pode ser responsabilizado por atuação nas finanças. Na verdade, ali tem um risco aí de responsabilizar por qualquer falha que houve. Não só esse fator, mas você tem o fator também de certa forma, o setor de finanças, e eu agora abranjo os demais, não apenas não apenas a tesouraria, mas as outras áreas do setor financeiro, eu diria que, não sei se vocês sabem, mas quando nós falamos de controle interno, lá em Moreno tem, é prefeitura ou câmara? Prefeitura. Tem um controle, um sistema de controle interno, um controlador geral na prefeitura? Tem. Quantos mil habitantes tem na cidade? 65 mil. Você tem ideia de quantos servidores no total? 1.200 aproximadamente. E o controlador, o sistema de controle, lá tem um controlador geral, é uma pessoa sozinha ou é um departamento? Um departamento. Como é que funciona lá? É um departamento ou é só um setor em Esperança Nova, Edson? É uma pessoa? Uma pessoa. Quem é a pessoa? O Antônio Carlos. Ele é o controlador interno da prefeitura. Vocês sabiam que essa pessoa, quando é um só, ou o departamento, ele não é exatamente o controle interno, ele é a coordenação do sistema de controle interno. Porque as licitações têm que ter controle dentro do próprio departamento, tem que se autocontrolar. A tesouraria, obviamente, tem que ter o seu autocontrole. Aquele controle interno que nós chamamos, uma pessoa ou um departamento, coordena o que está acontecendo, verifica se vocês, por exemplo, na tesouraria estão cumprindo as regras, inclusive se vocês estão se autocontrolando. Entenderam isso, gente? É que cada órgão público, cada órgão dentro do poder público tem que se autocontrolar. Você está nas licitações hoje, o setor de licitações não pode imaginar que quem controla ele seja a pessoa que está lá como controlador interno. Quem controla em primeira mão é o próprio setor de licitações. Quando você for para a tesouraria, lá na tesouraria tem que ter controle suficiente para proteger o departamento das irregularidades e promover a lisura, promover a eficiência, essa coisa toda. Aí o controlador geral é aquele que fica pensando e muitas vezes emitindo recomendações, instruções normativas para os departamentos. Para que o departamento se autocontrole, porque o controlador não vai ficar indo, batendo lá, diz uma coisa, Vinícius, como é que está aí? Não, você tem que fazer isso, fazer. Ele não pode ter, inclusive, ingerência nos setores. Bom, com isso, eu vejo que a normatização nos setores é uma coisa fundamental. É altamente importante quando você se autorregula. Mas autorregula normatizando. O que é normatizar? É criar padrões escritos de como devem ser as coisas. Vocês já viram o organograma da sua prefeitura? Alguém sabe do que eu estou falando? Organograma? Já viu?
O que é um organograma? Demonstrativo em resumo, para eu ter uma noção dos órgãos que eu tenho dentro daquele poder público e qual está hierarquicamente superior ou inferior ao outro. E nós vamos... Fica fácil de eu entender. E vocês sabiam que 95% dos... Não, eu diria que 99% dos servidores públicos não têm noção dos departamentos que tem o próprio órgão público que está envolvido? Pega os 1.200 da sua prefeitura, provavelmente... Cara, eu diria que, olha, 2% que vai ter noção desse organograma, saber, poxa, eu estou aqui no pátio de máquinas. Meu setor cuida de estradas, então, o meu setor é comandado pela Secretaria de Obras. Mas dentro da Secretaria de Obras tem também o Departamento de Urbanismo, então é meu colega de secretaria. Nós temos também o Departamento de Meio Ambiente, que isso não é um padrão para todo mundo. Eu estou chutando um exemplo aqui, cada município decide a sua estrutura, né? Mas muita gente não sabe o que o vizinho faz. E pior que isso, tem servidor que ele não tem noção do serviço que o colega faz dentro da mesma sala que ele. Eu conheço, infelizmente, tenho até um amigo de infância que está lá desde 1990 no cargo público. E eu dependi recentemente de um documento lá, setor de tributações, lá no interior. Eu fui lá, digo, eu preciso de uma certidão negativa do imóvel tal que eu estou vendendo. Não vai sair hoje não dá, doutor. Digo, não dá por quê? Porque o fulano não veio, é o fulano que cuida disso, de certidão negativa. Eu pensei com os meus botões, aí perguntei, mas você não, é problema de senha, você não sabe fazer? Não, é que não é da minha área, eu não sei como é que mexe com isso. Como é que você está no mesmo setor, eu até brinco com eles lá, que é um chiqueirinho, né, porque é um balcão assim, você chega, tem um balcão de madeira, e aí eles trabalham em 3 lá dentro. Desde 1990, e você não sabe apertar o botão ali, porque o certidão, hoje é o sistema, você não vai ter que preencher nada, você não sabe fazer, quer dizer, talvez seja falta de interesse, talvez seja falta de alguém ter parado um dia, feito uma reunião, e diz, ó, vamos... O dia que ela faltar, você ajuda aqui, porque o serviço não pode parar, essa coisa toda. Mas, enfim, a gente percebe essa necessidade de passar regras escritas. Algum de vocês costuma colar na geladeira o lembrete? Na porta da geladeira, ou num quadro, em algum lugar, o post-it? Ou no computador? Só não faça o que eu vi um dia desse, né? A menina colocou a senha do computador no próprio computador, escrito assim, senha. Peraí, né? Vamos conversar. Aí eu me lembrei, né, quando, há muito tempo atrás, nós morávamos lá no interior, e a gente saía de casa e tinha uma colaboradora lá da minha esposa, que cuidava, e ela saía mais cedo. Aí um dia, geralmente quando a gente chegava, ela estava lá, e um dia saiu mais cedo. Aí nós chegamos em casa, estava assim, e no interior, né, casa de quintal grande, gramado e tal, e minha mulher muito asseada para essas coisas, então lavava bem as calçadas, dizia para ela cuidar disso, cuidar daquilo. E como lá no interior do Paraná tem tal da terra vermelha, terra que gruda, cola em tudo e sai manchando, então tinha, antes de chegar e pisar no tapete, tinha uma tábua que ficava sempre bem limpinha ali no fundo, eu estou falando assim pelo fundo, na varanda, na grama, né? Então você ia na grama, saía da calçada, pisava na grama, pisava naquela tábua, deixava o seu sapato ali e entrava para dentro de casa. E um dia nós chegamos em casa, tinha assim ela foi criativa, porque ela deixou o recado na maçaneta da porta da casa, dos fundos da casa. E aí, sabe, um papel de caderno, escreveu no papel de caderno e furou um buraco aqui, deixou aqui na maçaneta, que é lógico, a gente chega já vê, né? E lá estava o recado, né? Minha esposa Sueli, ela colocou assim, Sueli, a chave está no lugar de sempre, entre parênteses embaixo, debaixo da tauba. Primeiro não é tauba, né? Mas esse não é o problema. Debaixo da tauba. Tá bom, no lugar de sempre, debaixo da tauba. Só faltou escrever, ladrão,
Se quiser entrar, está lá, debaixo da tábua. A gente costuma fazer essas coisas, esses lembretes, esses recados, porque o cérebro bagunça o coreto conosco. Criança também, às vezes, nós passamos uma relação, né, do que deve ser feito. A minha filha costuma colocar na geladeira para minha neta algumas coisas de lembrete, tipo, sempre dizer muito obrigado, sempre não sei. Você vai, de certa forma, com isso escrito, essa leitura, se um dia você rasgar e jogar aquilo, é provável que muita coisa ficou, mas é provável que algum daqueles itens o teu cérebro elimine. Então, a normatização, quando a gente diz, é você botar isso no papel, como se fosse um manual, como se fosse uma receita, e você deixar isso para no seu dia a dia você fazer o checklist. Você verificar, por exemplo, numa licitação, todas as vezes que eu iniciar a licitação vai ser pelo pedido e a justificativa do pedido. Pô, mas todo mundo sabe que tem que ter um pedido para iniciar uma licitação. E tem que ter uma justificativa do porquê que é aquele material. Só que ocorre que com o tempo vai passando, chega um momento que só vem o pedido. Como assim? Mas cadê a justificativa? Mas precisa de justificativa para dizer que eu preciso de sabão em pó para limpar o chão da escola? Mas é uma formalidade. Não, mas não precisa. Todo mundo já sabe que é para isso. Eu sou diretora da escola. Por que eu preciso de explicar? Eu quero... Mas é uma coisa que faz parte da formalidade. Tem uma certa formalidade que nós temos que obedecer sob pena de irregularidade no processo. Na área de tesouraria ou de finanças como um todo, gente, a gente precisa de ir criando essas normatizações. E aí eu me coloco desde já ao dispor de vocês, caso vocês não localizem, mas eu creio que eu tenha disponibilizado no sistema eletrônico, mas posso também fornecer, por exemplo, uma instrução normativa. Quem é que assina uma instrução normativa do funcionamento da tesouraria? Pode ser a própria tesouraria, mas é bom que ela traga o controle interno para discutir, porque daqui a pouco escreveu algumas coisas e o controle interno vai exigir algumas outras. Então, o que é bom reunir com o órgão? Tesouraria, controle interno e procuradoria. Pessoal, vem cá, eu tenho um modelo aqui, o que vocês acham aí? Coloca o que você achar que não está certo. E no final, os três assinam. Ou o prefeito assina juntamente com a tesouraria, ou com todos eles, o secretário, enfim. Não tem uma regra exata de... As competências são o seguinte: a procuradoria pode baixar instruções, o controle interno pode baixar instruções, e o próprio órgão pode baixar instruções. Pode ser em conjunto a assinatura, como pode ser do próprio órgão. Vamos imaginar que não seja só tesouraria, que nós queiramos regulamentar o funcionamento da Secretaria da Fazenda e nós baixamos aqui uma instrução para regular o trabalho da contabilidade. Quais são os atos da contabilidade? É possível também. Quais são os atos do RH? O que o RH tem que fazer como regra geral, ou até regra específica? Nas licitações, a gente tem algumas sugestões, né, e modelos, bons alguns inclusive, que regula, às vezes, toda a licitação, ou às vezes uma situação específica. Por exemplo, cotação de preço. Como é que eu vou cotar preço? Qual que é a regra para cotar preço? Professor, todo mundo sabe que é buscar 3 preços aí num fornecedor. Conversa fiada, isso já está no passado. Essa já não é a regra. E eu nem posso mais acreditar nesses 3 preços. E você, a partir disso, dá para encher 2 folhas de regulamentação de como fazer uma boa cotação de preço. Por quê? Porque se eu cotar o preço errado, ou nesse formato antigo, já está cheio de defeito esse formato antigo. O fornecedor sabe que é ele. Eu cotei com ele, ele já joga lá em cima. E tem uma série de problemas, que inclusive reflete depois na economicidade, reflete depois nas fraudes, reflete depois nos conluio. Sabe o que é conluio? Quando se juntam para fraudar uma licitação. Então, o que envolver o funcionário público? Não. Se envolver o funcionário público, aí está lá na lei de licitação como fraude. Tá. O conluio é entre interessados que se unem para fraudar a área pública. E está, sim, de interessado que é tentado
a fazer isso. Não estou aqui dizendo que todos eles fazem, mas eles são tentados. E sabe por que eles são tentados? Porque você inicia uma construção de uma obra como essa, e você diz você faz a cotação e erra na cotação e bota ela muito mais alta do que ela é normal. E aí o fornecedor, construtor, olha lá na planilha, e quem é da área sabe muito bem, antes de fazer cálculo. Ele olha e diz, não, peraí, 1 milhão, eu faço por 600 isso aqui. Na hora que o cara olha o edital, ele já domina ali, eu faço por 600. Poxa, mas eles pagam até o preço máximo. Essa coisa de preço máximo não está na lei licitatória, na lei do pregão, lugar nenhum. Mas em alguns estados no Brasil, passou a constar isso na Constituição Estadual. É o caso do Paraná e de alguns outros estados. Então, você é obrigado a botar nas licitações o teto, ou o preço máximo que você pagaria pelo produto. Aí a administração fala, eu pagaria 1 milhão. Os interessados, mesmo concorrentes, claro, se junta e faz conluio, são os concorrentes, para organizar o preço da gasolina nos postos, são os concorrentes, são os que estão querendo engolir o outro, mas para essa finalidade eles se juntam. No caso do preço nos postos, aí é cartel, é outra coisa que é para prejudicar o consumidor, né? O conluio já é para prejudicar a área pública. E o indivíduo olha e diz, mas por que eu vou brigar aqui às escondidas na licitação? As escondidas seria sigilosa ou secretamente, disputar o preço, se nós podemos chegar a 1 milhão. Então vem cá, você é meu concorrente. E alguns nem conversam com o outro, mandam um intermediário. Que tal se a gente se unir aí e contratar essa obra por 970 mil?